Olá, sou Cândice Gagliarini, artista e designer de estampas. Estou aqui para compartilhar com você um pouquinho da minha experiência do mundo das artes e principalmente da estamparia, que é a área em que eu atuo. Hoje é mais um bate-papo. Na verdade, eu vou tentar organizar minha mente, as ideias, para ver de que maneira a gente pode dar sequência nessa conversa que eu já recebi faz um bom tempinho já, mas assim, tá correria e eu vou tentando sempre encaixar as coisas que eu recebo. Fica tudo guardado, mas nem sempre tá fácil fazer. Tô aqui, ó, me acostumando com a cabeleira nova. Acabei de cortar e ainda não acostumei. Assim, ó, tem muitos pontos que a gente pode abordar sobre essa conversa. Vou deixar aqui, ó, o diálogo para você que tá chegando aí entender a linha de pensamento que a gente vai tentar desenrolar. Sempre num olhar assim bem despretensioso, são só ideias, coisas que eu acredito, sempre baseado nas minhas experiências de vida, o que funcionou para mim, o meu olhar, sem pretensão nenhuma de eu estar certa ou errada nas coisas, tá? Sabe que há muito tempo eu venho pensando nesse diálogo e eu acabei de ler para realmente ter certeza do que eu ia falar, porque quando eu lembrava dessa conversa, minha cabeça foi para muitos lugares. Eu pensei em tantos assuntos para que eu poderia explanar, para conversar, para a gente entender. E na verdade a pergunta é até mais simples, né? A explanação é mais simples do que de todos os desenrolares de pensamento que eu tive sobre a nossa imagem e como usar tudo isso a nosso favor, né? Porque aqui o questionamento é, poxa, eu sou uma pessoa simples, numa maneira de me vestir, mas estou num lugar onde eu percebo que as pessoas que aparecem mais é que se dão bem. Cara, assim, ó, eu vou falando das minhas experiências e a gente vai desenrolando. Espero que alguma coisa faça sentido. Quando eu era adolescente, menina, eu até tenho vídeos falando sobre isso. Tenho vídeo falando sobre imagem também, que eu fiz com o Luciano. Inclusive, eu tô aqui no salão do Luciano, que eu acabei de cortar a cabeleira. Falando sobre visagismo, sobre a nossa imagem, sobre o que a nossa imagem passa e fala sobre a gente. Quando eu falei desse assunto, vou colocar um cardzinho aqui. Eu sabia do que eu tava falando e por que eu tava falando. Então, às vezes parece que é um assunto aleatório. Imagem, cabelo, visagismo, o que tem a ver com a minha profissão? Eu sabia do que eu tava falando. Por que eu abordei esse assunto? E assim, ó, quando eu era menina, eu sempre fui... Hoje eu tenho 40 anos. Isso eu vou contar de coisas que eu tinha... sei lá, tava na quinta série. A partir da quinta série foi que começou a pegar pra mim. Nem sei quantos anos eu tinha na quinta série. Então, sei lá, 11, 12 anos. Eu era uma pessoa que eu não tinha condições de ser igual minhas amigas. As meninas que eu gostava, que eu queria andar. Eu não tinha condições mesmo. Então, assim, aquela roupa, aquela calça, aquele tênis, eu não podia ter. Eu não conseguia ter. Mas, naquela época, a minha personalidade já era uma personalidade de querer ser. Eu já tinha uma necessidade de tentar ser diferente, de tentar me expressar a partir das minhas roupas, do meu corpo, do meu cabelo. Eu já queria ser diferente. Com 12 anos, eu
já cortava. Quando minha mãe cuidava do meu cabelo, era aquele cabelão tradicional de criança enorme, grandão, super cuidado, franjinha, parecia cabelo de boneca. E um pouquinho antes, ali com 10 anos, eu pedi pra minha mãe cortar, bem curtinho. Ela cortou. E depois eu deixei ele crescer de novo e logo na sequência eu cortei. Esse lado era curto, esse lado era comprido e atrás tinha um rabinho assim, ó. Hoje a gente tem muito cabelo diferente, né? Mas naquela época, pensa, como eu falei, já tô com 40, né? Eu já usava meu cabelo assim. Então eu comecei a usar assim. E como eu não conseguia ter as roupas, as coisas que eu queria, eu comecei a usar roupas diferentes. Minha mãe era costureira, tinha uma facção. Às vezes iam umas peças piloto para tirar modelagem. Caía aquelas peças lá em casa. E chegou uma época que veio umas peças tipo extra GG, umas peças gigantes. Pra mim na época era gigante, né? E eu comecei, e aí depois aquelas calças ficaram em casa, eu comecei a usar aquelas calças, porque eu já tava atraída pelo mundo mais street, eu gostava das coisas street, e eu queria usar as calças bem largas, na época que começou calça big. E eu comecei a usar aquelas calças, e eu via que os meninos usavam correntes, as correntes presas, e eu queria usar correntes, só que não era do jeito que eles usavam. Eu usava correntes gigantes que quase arrastavam no chão, assim, ó, várias correntes, aquelas calças e as blusas e o meu cabelo. Mas tudo isso eram coisas com os recursos que eu tinha. Minha mãe cortava meu cabelo, as calças eram as calças que apareceram lá em casa e eu usava, as correntes eu fui ganhando, fui emendando e fui sendo diferente. E com 12 anos de idade eu fiz tatuagem. Quase enlouqueci minha mãe e fiz tatuagem. Então, a partir dessa idade, eu já era uma pessoa que tinha uma imagem forte, diferente de todo mundo que me cercava. Com isso, veio os prós e os contras. Eu conseguia o que eu queria, que era uma pessoa que mesmo, já que eu não me encaixava em nenhum grupo, eu criei um lugar pra mim. Bom, eu não me encaixo, eu não consigo me encaixar, mas eu quero quero ser percebida, talvez, pode ser, eu quero ser diferente, eu quero ser percebida, eu quero causar, quero chamar atenção, não sei, podia ser tudo isso junto e ao mesmo tempo isso é o que eu sou e eu sou diferente. Consegui isso, mas eu também, por outro lado, vinha o contra, que eram pessoas que não me conheciam, que não sabiam que eu era uma menina legal, bacana, certinha, estudiosa, andava na linha, não usava drogas, não bebia nem nada, mas eu era muito nova. Com a minha aparência, também as outras pessoas também pensavam isso de mim. Teve uma época que eu tive muito problema em casa, né? Porque eu, daquele jeito que eu era, meu pai e minha mãe começaram a me pressionar, achando que... Vixe, eu apanhei em casa, porque eles achavam que eu tava usando as tranqueiradas e era só minhas roupas, era só meu jeito, mas eu bati o pé e aquele era meu jeito. Então eu sempre tive uma aparência diferente em termos de me vestir. Que eu tive várias fases, vários jeitos de me vestir, vários jeitos de usar o meu cabelo. Cada fase que eu precisava expressar uma coisa, ser enxergada de uma maneira, eu usava cabelo e roupas para me expressar, para me posicionar. Então eu aprendi muito cedo que sim, a sua casca chama atenção.
eu já entendi muito cedo que eu tinha que saber com a minha imagem tinha que representar aquilo que eu era. Eu entendi isso de uma maneira intuitiva. Depois que você vai crescendo e vai estudando e vai entendendo, a gente entende que tá no nosso gene, é nosso. Não tenho qualificação, estudo suficiente para aprofundar o assunto, mas é nosso, é genético. A gente olha pessoas e a nossa imagem diz alguma coisa de uma maneira inconsciente. Nosso subconsciente pega aquilo e a imagem fala. Isso é na sua roupa, seu cabelo, as cores que você usa e também expressão corporal. Nunca ouviu aquele lance de tipo, cara, eu não sou nada disso e a pessoa achava que eu era XYZ, porque sua imagem tá passando algo que você não é ou que você é. Então isso pode ser usado ao seu favor ou ser usado contra você. Então você tem que entender muito bem o que você quer passar com a sua imagem. Nós estamos no meio da moda. Nós fazemos de uma maneira bem discreta, porque dependendo do mercado que você atua, você não faz moda, né? Que moda você faz? Mas, a grosso modo, todos nós que trabalhamos no texto estamos no mundo da moda, por mais simples que seja a marca, o que a gente produz. Neste ambiente, então, quando você fala assim, eu sou um designer, o que vem na sua mente quando você pensa num designer? Você já tem um estereótipo na cabeça, você já espera que seja uma pessoa cheia de tatuagem? Não vai te assustar. Olá. Cheia de tatuagem? Não vai te assustar. Uma roupa diferente? Não vai te assustar. Um cara barbudo, cabelo estiloso? Não vai te assustar. Você tem um estereótipo na sua mente do que seria um design. Quando você pensa num advogado, qual que é a imagem que vem na sua mente? Qual que é o estereótipo que vem na tua mente? Terno, uma roupa mais séria. E assim vai, mas fica tranquilo, Luciano, fica tranquilo. Muito engraçado, um exemplo. Quando eu fiquei grávida, então você começa a frequentar um obstetra. E a minha médica, ela tem um estereótipo. Você não fala que ela é médica, ela é toda moderninha. Não é que é toda moderninha, você fala que ela é designer, entendeu? Você fala que ela é uma artista, não que ela é uma médica. Então, um cabelo diferente, uma roupa diferente, ela gosta de caveira, umas coisas assim. Quando eu fui na minha primeira consulta com ela, então tava eu, o Rafa, o papai da Lin. A gente tava esperando a doutora Marta chegar. E ela abriu assim a porta do consultório, não tinha jaleco, não tinha nada do que você esperava de ver quando você visse uma médica. E o Galharini falou assim, essa não é sua médica, né? Eu falei assim, eu adorei. Ele já falou, não, né? Porque ele olhou e naquele estereótipo ele não enxergou uma médica. Então ele ficou receoso. Mas eu adorei, porque eu gosto de coisa diferente. Eu não queria nada tradicional e eu queria uma pessoa que tivesse uma visão do mundo assim como eu. E realmente foi o que aconteceu. Ela é uma pessoa com uma cabeça, uma imagem, um ideal. Ela tem totalmente diferente. Era o que eu procurava de imagem, de conceito, de tudo. Mas pro Rafael, ele já tava esperando uma mulher séria, de jaleco branco, toda como a gente espera um médico. Entende? É um estereótipo. Não tô falando que isso é certo, mas a gente tem isso entranhado dentro da gente. Pode pensar nas profissões, um bancário, um cara do TI. Vai pensando nas profissões. Uma pessoa da agropecuária, do agro.
um veterinário, qualquer um que você pensar, vai vir um estereótipo na sua mente. E a gente tá no meio, do meio do texto. Então, quanto mais no texto você chega perto do setor de estilo, você começa a esperar coisas dessas pessoas do estilo. Você começa a já visualizar uma aparência, um posicionamento, uma postura, um jeitão. E quanto mais perto você chega disso, mais a sua presença fala por si só. Aqui eu não tô falando que é certo, que é errado, só tô falando o que é. Pra mim, foi o lugar onde eu me encaixei. Era o meu lugar, porque eu podia usar, fazer o que eu quisesse. Se eu chegasse no escritório com metade da minha cabeça raspada, a outra metade arrepiada, uma tatuagem no meio da testa, tava tudo certo. Porque o meu local me permitia isso. Na verdade, quanto mais assim eu era, mais era bom pra mim. Isso é uma coisa. Falando de simplesmente da nossa imagem, tá? Outra coisa é o conhecimento que vem junto. Eu sempre disse, no lugar, nos ambientes que eu estava, tipo, não adianta nada você olhar e falar, nossa, essa pessoa aí, toda estilosa, blá blá blá, fale o que, né, como quiser. Só que ela não tem conteúdo, ela não sabe o que tá fazendo, ela não sabe, ela não tem tutano ali, sabe? Ela não tem conhecimento de verdade. Então, a casca vai até num lugar, o restante tem que ter base, entende? Tem que ter fundação. Então, a sua aparência pode sim lhe abrir portas, lhe vender. Você está se vendendo, porque você é um eterno comércio. Você está vendendo, a sua imagem te vende. Só que você tem que ter conhecimento, porque se você não tiver, logo ali no próximo passo você despenca, porque aí você já viu que, é só casca. Essa aí parece muita coisa, mas na verdade não sabe nada. Então você vai só até um lugar. Nós temos que ser vendedores. Eu acredito nisso. Você tem que ser um eterno vendedor seu. Só que as coisas podem ser leves, não precisa ser pesado. Você não precisa virar escravo da sua imagem. Conhecimento você é obrigado a ter, tá? Para você saber até onde você vai chegar. Você tem que ter. Se você quer ser um profissional além, a mais, você tem que ter. Agora, uma aparência X, Y, Z, você pode vir usar a seu favor. A gente já tem tanta coisa para lutar, que já é tão difícil. Por que não facilitar um pouquinho as coisas? Cândice, mas eu não concordo com isso. Eu não quero ser escrava da minha imagem, ficar comprando roupa, gastar com isso. Eu não acho certo, eu não gosto, tá? Mas você não precisa virar um pavão. Marca, roupa de marca, tal, cara, não é isso. Você não precisa ter nada no seu corpo de marca e a sua roupa falar, a sua imagem falar, sabe, você se expressar, não é marca. Então você pode começar, poxa, mas eu gosto de determinadas roupas, determinadas coisas. Eu gosto de uma coisa mais simples, um cabelo mais simples, uma maquiagem mais simples, é tudo mais. Você pode ser simples, estar, mesmo assim, entender como é que você pode, mesmo ser simples e pontos, roupas, cabelo, alguma coisa puxar mais, chamar um pouco mais a atenção, porque isso você só tá se ajudando a se vender, entendeu? E
a base do seu conhecimento. E aí, você vai ter que entender no seu espaço como você vai fazer as pessoas enxergarem o seu conhecimento. Porque o que vai fazer a magia acontecer é o seu conhecimento. A sua imagem, ela te deu um empurrão. Mas é o seu conhecimento. Você consegue se vender, você sabe vender seu trabalho, você sabe expor suas ideias, você sabe se mostrar. É uma série de coisas que vai te destacar num ambiente, num espaço, num lugar. Não adianta a gente focar, só cresce o fulano, o ciclano, o beltrano, e você ficar com esse olhar dos outros, porque isso só vai te machucar e não vai te ajudar. E aí vai te dar mais raiva ainda se você souber que uma pessoa que sabe extremamente menos que você cresceu e você se manteve naquele lugar, você não conseguiu. Isso vai te deixar mais puto ainda. Só que esse sentimento, ele não vai te trazer resultado nenhum, entende? Não tem por que cultivar isso. A questão é, o que eu posso fazer para que enxerguem o meu valor, para que enxerguem o meu trabalho. E aí você é que vai dizer até onde a sua imagem pode te ajudar, o que você pode fazer para que sua imagem te ajude. Isso não tem nada a ver com roupa de marca, tênis de marca, blusa de marca, não. É um estilo que você pode construir, que você pode fazer, mas que isso também não vá contra a quem você é. Né? Achar um equilíbrio. Poxa, até onde eu posso ir para que a minha aparência me ajude a me vender, me ajude a falar por mim, que eu tenha peso na minha chegada, que, opa, e como eu vou fazer para que as pessoas entendam e vejam o que eu sei fazer, o que eu tenho aqui, olha o meu conteúdo aqui. Então é como se uma coisa abre o apetite, mas aí você vem com o resto, entende? Com o seu conteúdo, com a sua base, com tudo aquilo que você tem a oferecer. E isso vai de tudo, expressão corporal, como você fala, como você se comporta, é tudo, é um todo, cara. E assim, não adianta ficar se batendo, achando ruim e sofrendo, porque é o que é. Somos humanos e é assim. Eu não tô falando que tá certo ou que tá errado. Tô falando é o que é. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que quando eu conheci ela, foi no trabalho, ela era cliente. E nessa época que a gente se conheceu, ela se vestia de uma maneira, super pomposa, assim, tipo, um piruaço, assim, mas era legal, era muito legal o estilo dela, mas era mais em peru, assim, sabe? Porque a marca que ela era estilista era bem assim. Então as roupas eram chamativas, era, sabe, uma coisa de mulher gostosona, brilhos, pá. Era legal, era muito legal, era bicho, né? Um animal print e tal. Então ela tinha um cabelão loiro, assim, que chamava atenção e vinha no salto alto. Tipo, a imagem dela refletia a marca que ela trabalhava. Sem falar que tá certo, sem falar que tá errado. Nela era muito legal e refletia a marca que ela era estilista. Quando ela saiu dessa marca, ela mudou completamente o estilo dela. Ela começou a usar e ser extremamente mais simples, o que ela gostava, e ela foi com um estilo bem riponga, assim, sabe? Bem natureza, conforto. Cara, o oposto, assim, sabe? Bem, cara, bem menina de praia, bem tranquila. E também é a cara dela, só que ela
E ela queria viver dessa maneira. E hoje ela tem uma marca, ela vive esse estilo de vida dela, extremamente simples, extremamente tranquila, aquela pegada de mochileira. E a vida dela é inteira nesse contexto. E ela falou, cara, eu era daquele jeito naquele meio, porque aquele meio me pedia isso. Mas ela foi trabalhando a vida dela para ela viver e ser da maneira que ela acreditava que é o que faz feliz, que a deixa feliz, que representa ela. E ela trabalhou para chegar nesse lugar e hoje ela é assim, que é totalmente diferente do outro jeito. Não tem certo, não tem errado. Hoje ela é assim. E tá incrível também. Outro exemplo que eu posso dar, que aconteceu agora, bem próximo, tá estourando este lugar, uma amiga conhecida, querida, chegou num certo lugar, tipo cargos, né? Num cargo, num posicionamento que ela queria muito. Por competência, por trabalho, lutou, batalhou para estar nesse lugar. Só que ele foi imposto uma coisa, então, tudo certo, vai dar bom. Só que você vai ter que mudar seu estilo, suas roupas, seu cabelo, seu posicionamento na frente dos clientes, tudo isso você vai ter que mudar. Porque a pessoa que a gente precisa para esse cargo tem esse conhecimento que você tem. Mas essa pessoa tem que ter essa imagem. A pessoa, essa amiga, teve maturidade de, não, beleza, tranquilo, eu vou aprender o que eu tenho que aprender, me portar do jeito que tem que me portar, e cabelo, roupa, isso não tem problema nenhum. Partiu mudar. Então essa pessoa entende que para ela chegar nesse lugar e ocupar esse lugar e que as pessoas olhem para ela e respeitem ela do jeito que tem que ser, ela vai ter que se transformar. Só que para isso ela não é algo ruim, é uma nova etapa. E não é porque ela tá no mundo têxtil, no mundo da moda. Claro que eu sinto que esse meio pede muito da gente, mas por uma aparência mais criativa. Mas se você trabalhasse com órgãos públicos, dependendo da roupa, você nem entra no lugar. Você entende que política, trabalho com política, dependendo da sua roupa também não dá? Vou numa festa de casamento, vou numa situação. Você entende que tudo gira em torno de uma roupa, de uma aparência, de uma postura? É como se você ficasse sofrendo por uma coisa. Claro, você pode escolher, não vou mudar meu estilo, não vou mudar nada, eu sou assim, você é assim, tá tudo bem também. Só que aí você vai ter que encontrar uma maneira de se vender, mostrando o que você sabe fazer, o que você tem de bom, o seu trabalho ser foda. Você vai ter que ser muito punk também. Isso você já teria que ser de qualquer jeito. Mas você vai ter que entender como é que você vai se vender. E mostrar o que você sabe fazer. Lembrando não, frisando. Se não adianta você ter casca e você não ter conteúdo nenhum. Porque você vai só até um lugar, só até um ponto. Sua imagem, sua aparência te leva só até um lugar. Vai até ali. Na sequência, é o seu jogo de cintura, postura, como você se porta, como você fala, como você vende, quão político você é. Aí você vai mais um pouco. Só que para continuar indo, você tem que ter conteúdo, tem que ter base, tem que saber o que você tá fazendo, tem que estar se especializando, tem que estar, sabe? Entende o que eu tô falando? Então, o negócio é sempre assim, é como eu acredito. Para mim, sempre foi muito natural
ser diferente, usar roupas diferentes, nunca coisa cara, não porque eu não gosto, eu gosto, tem coisa cara que eu gosto, mas tem, eu falo, poxa, não vou pagar isso nisso, não, nunca coube não cabe no meu bolso, ou eu acho que não precisa, tipo, eu nunca esquentei a cabeça com nada de marca, assim, acho que de marca, coisa de marca, eu gosto de tênis, mas também dependendo do valor não pago não, mas eu consigo me expressar sem precisar disso, entende? Porque, como eu falei, não é a roupa de marca, é você, a sua energia, é um todo. E é muito engraçado porque, por exemplo, eu sempre tô com alguma roupa diferente, alguma estampa, alguma coisa, ou várias estampas, uma coisa mais misturada. E aí tem um cabelo, uma maquiagem, tem uma imagem. E se eu tô num dia que tipo, não quero, tô com pressa, tô atrasada, e simplesmente coloco uma roupa simples, calça jeans, camiseta, tênis e vou. Eu chego no lugar e falo, o que aconteceu com você, Câncer? Se você não tá bem, não parece você. É engraçado isso, né? Pra mim, quando eu tô comum, quando eu tô normal, as pessoas estranham, porque esse não é o meu normal. Eu falo, puxa, virei refém de como eu me visto, né? De como é meu jeito e tal. E de primeiro momento, ir na casca de uma maneira superficial pode parecer fútil. Mas isso é em todo lugar, para qualquer coisa, para qualquer profissão. Cândice, o ideal certo seria as pessoas olharem quem você é, os seus valores, o seu conhecimento, quanto que você sabe, quanto que você é competente. Tudo isso antes de uma aparência, mas não é isso que você consegue mostrar primeiro. E por que eu falei lá no começo de quando eu era menina, tinha os prós e os contras, de quando eu era muito diferente. Eu cheguei a andar na rua, nossa, isso me marcou tanto. E uma senhora me viu e ela ficou com medo de mim. E ela atravessou a rua, para não passar do meu lado, atravessou a rua, não, atravessou o viaduto, que era um viaduto, foi pro outro lado do viaduto. E eu percebi que a hora que ela passou um bom espaço de mim, ela voltou pro viaduto. Acho que hoje eu era mais comum que qualquer pessoa, hoje, mas naquela época não era. Por que isso? Porque o que você escolher, ou ter uma aparência diferente, ou ter uma aparência simples, tudo tem o seu custo. Então hoje você sente, poxa, eu sinto que as meninas que têm uma imagem X acabam chamando mais atenção. Provavelmente elas chamam mais atenção, mas elas só vão ter, aonde elas vai chegar vai depender do conteúdo delas. Se você não quer usar isso também a seu favor, você vai ter que passar essa barreira então você não tem a imagem para te ajudar a chamar atenção. De que maneira, além, agora você vai mostrar o seu trabalho, fazer as pessoas te enxergarem, te dar crédito, como que o seu posicionamento faz acontecer. E, infelizmente, no meio do estilo, dos criativos, a imagem sempre conta muito. Mas é como eu disse, né? Não adianta ter casca e não ter conteúdo. Usa a seu favor. Não fica lutando contra, nem vendo as outras. Tenta entender o que você pode fazer que não vai ferir os seus ideais, os seus valores, mas que podem te ajudar, que elas fazem e que você pode somar a você. Dá um mergulho para dentro. Poxa, o que eu poderia fazer? O que eu poderia ser que não vai me machucar, que vai me deixar feliz, que vai me representar, que vai, sabe? O que eu posso fazer para me vender? Porque você está vendendo o seu trabalho. E isso não vai ser só lá na empresa, vai ser na internet, vai ser em qualquer meio social. Essa parada do visagismo é muito boa, você se informar e estudar, porque o visagismo é isso, o que você expressa com a sua imagem. E
Você entende a sua imagem, como você pode usar a sua imagem a seu favor e sempre muito conteúdo. Espero que alguma coisa tenha feito sentido e que você consiga tirar algum proveito disso. Em nenhum momento eu tô falando que você é louca, que isso não acontece. Isso pode estar acontecendo sim. Pessoas que a imagem delas chama mais atenção acabam ganhando primeiras oportunidades, mas isso não tem a ver com a grana que elas gastam na roupa, tá? Você não precisa de dinheiro, tipo, de muito dinheiro, né? Dinheiro até para atravessar a rua você precisa de dinheiro, né? Mas vamos ser hipócritas também. Mas você não precisa de muito, não é a marca, é muito mais o seu jeitão, entendeu? Como que você usa as suas roupas, como que você se expressa, cabelo, tudo, e depois aí postura corporal, fala e como você vende as suas ideias, o seu trabalho, como você se posiciona. É um balaio de gato, entendeu? Faz sentido pra você alguma coisa que eu falei? Espero que alguma coisa faça sentido, tá? Que ajude. Use as coisas a seu favor. Não fica lutando e sofrendo contra, não. Entenda o que você pode fazer para se melhorar. Tudo que alguém me fala de tipo de crítica ou que eu percebo que eu não tô chegando a algum lugar porque alguma coisa tá faltando, eu simplesmente vou atrás. Poxa, encaixa na minha vida, encaixa nos meus valores, encaixa em quem eu sou, me faz feliz, pode me ajudar, vai agregar? Então partiu, sucesso, entendeu? Um outro olhar, um olhar de como eu posso melhorar. Porque só olhar de sofrer, que as coisas não acontecem, como é injusto, que não era pra ser assim, que esse é o certo, não é o certo. Você pode defender esses ideais. Mas aí, se essa é a luta que você quer comprar, você vai ter que arranjar, né, outros meios e defenda seus ideais. Não tô falando para defender as suas ideias e também não tô falando pra você deixar de ser uma pessoa simples, só de que o que você pode fazer para melhorar, para chegar no lugar que você quer chegar. Será que é isso que tá te impedindo? E se eu mudar isso e colocar mais isso, isso e isso, e com base, com conteúdo, com verdade, né, com conhecimento, será que não pode ajudar a deslanchar? Porque, olha, se for só detalhes em aparência, né, isso é fácil você resolver. Se você tem conteúdo, se você tem conhecimento, o resto, meu filho, ninguém te segura. E partiu o sucesso. Não fica se prendendo por causa disso, não. Entende? E quando você entende que, poxa, isso só me ajudou. Eu mudei um pouco, mudei o cabelo, comecei a me arrumar um pouquinho mais, uma maquiagem, um negócio assim, não me atrapalha, não mudou, né, a minha essência, mas está me ajudando a eu defender meus ideais, as minhas ideias, mostrar o meu trabalho, tudo. Se não te prejudicou, se só te ajudou, não é um problema. Enfim, a gente tem que ir encontrando caminhos, mas essa é a maneira que eu penso, sabe? Não tem que ser assim, e essa é uma linha de pensamento. Deve existir várias maneiras, mas se tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade, eu já fazia antes, mas na maternidade eu tive certeza quais as lutas que eu quero ter, quais problemas que eu quero realmente ter, sabe? Essa briga aqui, será que vale a pena? Será que eu não posso facilitar o meu caminho? Será que isso aqui não pode ser mais fácil? Porque quando eu quero um objetivo, quando eu quero chegar num lugar, quando eu quero... cara, todos os detalhes importam. Eu vou cercando tudo pra chegar naquele lugar que eu quero, sabe? Sem prejudicar ninguém, meus valores, as minhas ideias, essa é a Candice, isso é o que eu sou, sabe? Mais ou menos isso. Tô meio que chapada, eterna TPM, mas eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Espero que te ajude um pouquinho, te dê ideias e qualquer coisa me chama de novo e a gente continua conversando. Beijão, a gente vai se falando.